Você sabia que tem como ganhar muito dinheiro todo mês com o YouTube sem precisar mostrar teu rosto? Pô, isso provavelmente você já sabe, quem me acompanha sabe disso. Hey Nerd, Trunks, não é o Peter aqui. Passando só pra falar que na descrição tem um link pra você aprender tudo sobre o YouTube. Tamo junto e fica com o corte. Eu não acho que os Estados Unidos está comprando os vereadores, entendeu? Pode ser que até esteja. Opa! Você tem... depois pesquisa sobre Smart City aí. Então, é isso que eu tô falando. Eu acho que não dá pra falar de política brasileira esquecendo que existe a política externa. Esquecer que existe todo um mundo e que o Brasil... Você falou que o Brasil é insignificante geopoliticamente. Eu entendo que no contexto de... a gente não pode invadir ninguém, a gente não tem muita influência nesse sentido. Mas a gente é muito importante geopoliticamente. A gente é, tipo, um dos países mais importantes do mundo. Então... Assim, o mundo não toma decisões... tendo o Brasil como, assim, pô, e o que o Brasil vai fazer agora? Não só no Mas o mundo se preocupa muito com o Brasil. Não à toa que a gente vê agora um surgimento gigantesco do Brasil na mídia. Não à toa de que todos os países... Não é, cara, não tem. O mundo pouco fala do Brasil. E o hype que o Brasil teve, que foi de 2007 a 2010, 11... terminou ali. Nas mídias sociais eu vejo o Brasil em alta, cara. Vários trendings de Brasil rolando com os gringos, assim. Eu vejo vários gringos reagindo ao Brasil. E tipo... pode ser, porque o Brasil é aquilo lá, o Brasil é presente em redes sociais. O Sim. Brasil, ele é presente nessa dinâmica, mas qualquer país do tamanho do que a gente é, com os recursos minerais e químicos e tudo mais que a gente tem, a quantidade de população, qualquer país desse na esfera geopolítica é um país chave. O Brasil é um país chave no contexto global. Não é à toa que a gente é atacado e massacrado pelos os interesses internacionais constantemente. Se o Brasil não fosse um país-chave, os Estados Unidos não estavam interessados em dar um golpe aqui em 64, em apoiar um golpe. Mas que havia um contexto de Guerra Fria, Monark, assim. Mas por que no contexto de Guerra Fria... interessado nisso em países muito pequenos, e que não tinham esses recursos naturais todos. Nicarágua é um país pequenininho. Tudo bem, a verdade é que todo país é importante no contexto geopolítico, mas mas aí, assim, se todo país é importante, nenhum país é importante. No sentido de, o Brasil não é tão importante quanto ele deveria ser, dado exatamente esses pontos que você colocou. Dado o fato do Brasil ser um país de dimensões continentais, dado ele ser o país mais importante de um continente, a América do Sul, o Brasil é o país mais importante dela, dado a quantidade, o tamanho da população, o mercado consumidor, dado o fato de ser, ainda fazendo as ressalvas de todos os defeitos que tem, uma democracia mais ou menos pujante dentro dessas... para, Renan. Não precisa ficar pagando esse pedágio. Não tô pagando pedágio, velho. Para. Eu não pago pedágio. Tá pagando pedágio. Não tô. Você falou democracia punjante, pô. Não. Mas o pujante no negócio, as pessoas participam do debate público no Brasil. Eu vou dar um exemplo. Você quer que eu não pague o pedágio? Eu vou te falar aqui. O Brasil, ele é uma democracia imperfeita, não pelas razões que você levanta. O Brasil é um país cuja base da democracia é a compra de voto. É muito menos sobre discurso político e liberdade de expressão e muito mais sobre os votos das pessoas serem comprados e existirem verdadeiras máquinas e estruturas bilionárias de compra de votos que estão operando todos os dias nisso. E esse é um problema que poucos falam porque ele está ligado a praticamente todos os projetos de poder aqui no Brasil, tá? Então, assim, esse é o problema que eu coloco e não vou estar me queimando com nenhum oligarca falando isso. O que eu quero dizer é, você ainda tem um debate aqui no Brasil. O Brasil ainda tem eleições com os defeitos e as características que a gente pode colocar, com um sistema partidário que não é aberto, que é um sistema partidário muito complicado, a gente está vendo a dificuldade agora que é montar um partido, mas ainda é uma democracia com todos os defeitos que tem. Eu acho que quanto mais tempo a gente se apega a essa ideia que a gente é uma democracia, ou eu vou além, que qualquer ser humano deveria desejar uma democracia para o seu país, eu acho que enquanto a gente se apega a isso, a gente vai continuar jogando o jogo deles. Porque não é à toa que todas as vezes que o Alexandre de Moraes passa por cima da Constituição, que ele já fez várias vezes, ignorou a Constituição, vocês admitem isso no MBL, né? Não, olha só, o Alexandre de Moraes, ele... A cara dele. Não, calma, eu tenho que pagar pau aqui. Ô, por favor, oligarca... Olha só. Tem uns pedágios aí pra pagar, né? Não tem pedágio. Tem sim. Olha só, Monark. Olha só, Monark. O Brasil... O primeiro grupo a pedir impeachment de ministro do Supremo foi quem? Você pediu justamente do Marco Aurélio, que é o cara que tá contra essa parada toda agora. Que contra? O Marco Aurélio era o cara que tava jogando contra o impeachment na época. Mas só porque se tem um cara que tava defendendo a manutenção de um determinado jogo político, era o Marco Aurélio naquele momento, fazendo a tese do louquinho que ele tinha. Não, eu entendo. O MBL entrou com outros pedidos de impeachment naquela época. O MBL inaugurou a tese de entrar com pedido de impeachment no STF e usando a pressão popular ali sobre o Senado. O MBL arrumou briga em 2017
com o Renan Calheiros e com o STF ao mesmo tempo. Se tem um grupo que arrumou briga com todos esses agentes aí, fomos nós. Mas em 2023 a coisa mudou. Em E- 2022 a coisa mudou. Não mudou nada em 22. Até porque você tá falando você quer falar do processo histórico que envolve Alexandre de Moraes, não é 2022. Não, eu sei que é longo. Não, você tem que voltar, você tem que ter toda uma timeline se quiser entender isso. Sim, mas... Mas diga. Então, uma parte. O Brasil é uma democracia. Assim, a gente tem que ter clareza em relação O aos que é uma conceitos. democracia? Então, vamos lá. Então, me explique qual... Quais são, eu vou dizer, as instituições que no Brasil mantêm este país, digamos assim, como democracia, que não qualificam como ditadura. Por exemplo, vou dar exemplos concretos que eu acho que é mais fácil de enxergar isso aí. Com todo o autoritarismo petista, com tudo isso que aconteceu, o MBL fez e organizou, junto com outros movimentos, manifestações que congregaram mais de 3 milhões de pessoas em diversas cidades. Em qualquer ditadura, nós estaríamos presos ou fuzilados. Eu vou elencar mais elementos. Um fato. Você organizar manifestações maciças contra uma ditadura estabelecida implica em repressão direta. Não necessariamente. Cara, assim, quase sempre, em quase todas as A China é uma ditadura? Oi? A China é uma ditadura? Então, eu acho que... sim, é uma ditadura. Lá, A gente pode aconteceu classificar assim. recentemente no negócio das Covids, desse lockdown infinito que eles estavam sofrendo, o povo chinês chegou no seu limite e saiu... E fizeram manifestações. Gigantescas, pedindo por democracia, inclusive, né? Mas aí você tem que ver se os líderes dessas mas eles manifestações, onde eles estão. E se eles estão Tudo bem, mas a maioria Porque da quando população não foi aconteceu isso- morta. Não Nem é a dizimada, mas não é maioria assim, da população. Não. Por exemplo, quando aconteceu recentemente manifestações em Cuba pela abertura do regime, as lideranças elas foram presas. Né? Aqui na ditadura militar, durante o nosso período ditatorial, a gente não podia fazer uma manifestação gigantesca contra a junta militar. O que eu tô querendo dizer é o seguinte... Tem não sei quantas pessoas presas agora, na Papuda. Veja... Velhinhos. Mas aí a gente vai entrar na Você tem timeline que entrar que na o Renan timeline, vai mas falar. pera, O que colocaram eu todo estou mundo dizendo... que tava lá Monark, não como adianta você fazer vândalo e terrorista. um apelo meramente emocional. Igual falar, Não a é- Dilma, não a é Dilma era emocional. ela estava lutando contra a ditadura. Você Calma. tá argumentando, se você protestar numa ditadura, você é preso. Os caras foram presos por protestar. Não, eles não foram protestar. O Monark. Eles Teve muita gente que Monark, pega pô, em eu cidade... Monark, eu protestei, ninguém minha vida inteira eu não fui porque preso. você levanta um cartaz, você faz uma faixa, você Você já grita no ouviu falar megafone. daquele cara que pôs Isso fogo em não si mesmo? aconteceu. Que pôs fogo em si mesmo na praça contra o Alexandre de Moraes e acabou morrendo? Eu vi. Você acha que esse eu cara vi é a só notícia. maluco? Não, ele eu não tá acho vendo que nada, não, nada eu tá acho que acontecendo, esse a gente tá cara numa ele foi democracia. levado a uma atitude extrema e radical por um discurso muito perverso. Não que é só o está discurso, aí, não mas é é só um o discurso discurso. muito É, perverso. não, o discurso Foi um é cara perverso. que se Não é matou. tão perverso Foi um cara assim, é um que discurso se- bem real às vezes. Foi um cara Não que é, se Monark. matou, que se imolou, O que STF ele deu um jogou golpe no Brasil. fogo O STF deu um golpe nele na Constituição próprio. brasileira. Foi um cara que jogou fogo É um nele golpe próprio. é uma ditadura do judiciário, Ricardo. Meu irmão, É claro que não é. Nem todas as ditaduras são iguais. Você tem vários. Então você acha que o Brasil vive uma de- ditadura comandada pelo judiciário? Quem comanda de fato a ditadura não é o judiciário. Então, mas o judiciário ele toma decisões apenas em todos os aspectos? Como é que funciona a ditadura do judiciário? A questão da ditadura judiciária é porque... Quem dá base? Porque o Alexandre de Moraes... Sabe por que pra o tomar argumento que assim, é uma ditadura? Porque a partir do momento que o ministro do Supremo pode ignorar uma parte da Constituição, dar uma ordem ilegal, e essa ordem ilegal ser acatada, todo o conceito de democracia se esvai a partir desse ato. então você acha que um abuso cara, de um... isso- Se absolut- acaba a democracia. Lógico que não. Não existe democracia onde existe um cara que tem a capacidade de, por cima da lei, ignorar a Carta Magna, o que ele deveria proteger, tomar uma decisão ilegal, ela ser acatada e ele ainda ser aplaudido como herói. Desculpa, gente, isso não é uma democracia. Isso é uma ditadura. Vamos lá. É uma assim, ditadura. Quando o cara realmente, tem o poder supremo sobre as instituições. Você acha que... Sem o problema... estar- Pera, sem Monark, estar- assim, sobre Monark, isso. pera. Olha, quando você ignora a Constituição tenho e poder passa censura prévia, que é proibida, quando você manda prender um Monark, parlamentar mas que tudo tem bem, imunidade... Monark, olha não, só. é que não dá pra ignorar essas Mas é que eu coisas. sei que não dá pra você. Você E achar que tá tudo bem. Você tá fazendo Não um dá pra Eu achar acho tudo que bem. tá tudo Ninguém bem. acha que tá tudo bem. Eu Agora acho sim, que que a gente tá numa Não, democracia. mas, A assim, mas gente o está fato numa de você estar numa, democracia. Não, o fato de você estar numa democracia, e uma democracia que tem participação popular, e que, Monark,
O debate público no Brasil existe. O debate público no Brasil É existe. completamente censurado. o Não debate é completamente público. censurado, o MBL Monark. Cadê? Eu faz, perdi o todos os MBL meus faz canais. Mas você é um- olha só, Monark, e todos faz os meus críticas canais eu perdi. duríssimas O MBL, olha ao só. PT todo santo dia. É que o problema em não é o todo PT, lugar. cara. O problema, Mas a gente o faz, PT é o não é o sistema, a inimigo. gente faz Mas a gente crítica faz o sistema, a gente mexe generalizada, com tudo que os for, interesses cara. corporativos Começa a diretos atacar o Xandão. da Começa a falar estrutura contra do a Ministério censura. Público, da estrutura do STF. A gente mexe direto com essas oligarquias. O Kim votou projeto para acabar com decisão monocrática. O Kim tocou esse projeto lá na Câmara dos Deputados em 2019, que o Bolsonaro depois, obviamente, derrubou, e que atendia, que assim, ia frontalmente contra os interesses do STF. Mas Boa isso- parte das ações deles não é não, mas foi uma ação efetiva que a gente tocou, que não era ficar pulando e gritando em rede social e falando, eu estou aqui a favor da liberdade, estou aqui a favor da... E não era nada disso. Mas Pera, isso não Monark, significa que a gente não tá Monark, lá, mas que pera, a gente tá não, lá. pera um pouquinho, Monark, mas pera. Deixa eu terminar o raciocínio. Que você, Eu entendo que vocês mas você não deixa eu defenderam. terminar o raciocínio, Monark. Mas é que eu não tô. É que você tá colocando um argumento meu que não é meu. Não, mas você também tá colocando um argumento nosso que não é nosso. Você tá Você tá falando o seguinte. Pujante, você Não, falou não, isso. eu falei tô que há, reagindo mas há uma ao que você democracia disse. que é pujante. Ela tem defeitos, porque ela é uma democracia disfuncional. Então, o seu Nós conceito tivemos- de democracia punjante é totalmente É diferente do pu- meu. Não é, assim, É ela di- pode é ser diferente do meu. pujante e disfuncional, porque ela é viva. Ela não é uma democracia. Mas, Monark, olha só, o Brasil é um dos países que tem uns debates públicos mais vivos e quentes do mundo. O Brasil é um dos que debate. Então, ela é pujante porque o debate público existe. Ela é disfuncional porque tem compra de voto. Ela é disfuncional porque o sistema é fechado, você não consegue abrir partidos políticos. Ela é disfuncional porque agentes políticos, do PT ao Bolsonaro, fazem uso dessa mesma estrutura para tocar projetos pessoais, personalistas, corruptos e patrimonialistas de controle de poder. Ela é disfuncional porque os agentes políticos tomam decisões que não tem nada a ver com as propostas que eles vendem. Ela é disfuncional porque existe uma relação promíscua entre agentes econômicos, agentes midiáticos e os agentes políticos. Eu Ela é concordo que ela é disfuncional porque a população vende o voto. Ué, mas ela é disfuncional, mas ela continua sendo uma democracia disfuncional. Nós não o que o Ricardo tá querendo A dizer, gente não vive que é o numa seguinte... É uma esse- oligarquia. Não é, Não, mas não, não, não. A ela gente é... não Opa, vive eu numa concordo com ditadura. você que tem uma participação... Nós que temos eleições, nós temos instituições democráticas, Eleições de nós temos fachada, oposição. instituições não que é passam de por fachada. cima da Constituição. Não é de Ô, fachada, Monark, cara. você- Em 2018 ganhou o presidente mais outsider que surgiu nos últimos anos no mundo, que foi o Jair Bolsonaro. E ele ganhou e ele assumiu. Isso aconteceu neste país. Depois de mais de 10 anos de governo do PT, aconteceu neste país um processo jurídico-político estritamente democrático e como solução democrática de um problema do Brasil, que levou à queda de uma presidente, que era Dilma Rousseff, e ela caiu. Isso aconteceu no nosso país. Numa ditadura, meu amigo, o que nós teríamos? Nós teríamos um ditador que governa de forma vitalícia, ou que governa há várias décadas, ou uma junta militar. Isso é uma ditadura. Por exemplo, você olha os governos que foram derrubados nas revoluções islâmicas, elas eram ditaduras. Então, Hosni Mubarak, ele estava lá 40 anos governando aquele negócio. O cara governa, se tem uma oposição, ele prende os opositores, ele manda fuzilar os opositores, e é assim. Partido Comunista Chinês Mas o Alexandre de Moraes governa faz isso. desde Ele 1949, faz isso. e agora tem um sujeito, que é o Xi Jinping, que ele é vitalício. O presidente vitalício, ele fica lá. Até Monark, quando que eu o Alexandre de estou, Moraes o vai que eu ficar no estou STF? falando Monark. é que existem É vitalício, diferenças em relação Lógico. a uma democracia. ditaduras e outra- diferentes. Não é. Não São é. ditaduras porque diferentes. Você Uma é está ditadura concebendo monarquiária. que Olha, o Alexandre outra é de uma Moraes é um ditadura completa. ditador Você do que não Brasil. cons- O Alexandre de Moraes não é um ditador Ele é. desse país. Ele Claro não que é um não é, ditador, ele Monark. Ele não é ele- porque ele não dita as regras de todo. Primeiro, Ele dita as não, regras ele de tudo. não Não dita a as regra de regras tudo. todas as Dita. instituições. Ele não tem- Ele ele não tem o exército na mão dele. Quando não tem um monte de você coisa, ignora não. Não, deserto, Então, as decisões de onde vem o econômicas, poder dele de as ignorar a decisões Constituição? econômicas que Quem ele que toma- deu esse poder pra ele? O O Monark. Bolsonaro. Ah, o Bolsonaro deu esse poder pra ele. É, Foi? o Bolsonaro. Por E incrível Bolso- que é. pareça. Não, eu entendo que ele pode ter ajudado a criar o contexto onde ele adquirir esse poder foi possível. Mas agora, o Alexandre de Moraes só tem esse poder porque ele é apoiado por gente muito mais poderosa Então, mas- do que ele. Posso pedir uma coisa pra você, Monark? Claro. Lógico, não quero te interromper. É que assim, você não deixou a gente completar. É que esse assunto, ele é cheio de nuance. E eu não gosto de um tipo de discussão em que assim... Ah, é uma ditadura, é só uma ditadura. Porque o Alexandre de Moraes fez isso, é uma ditadura. Assim, é que assim, é uma
tudo tem nuances. O Brasil nunca teve uma democracia plena, até porque nenhum país teve uma democracia plena em sua história. E se eu levantar elementos que você mesmo colocou, eu posso falar que não existe democracia em nenhum lugar no mundo. O Black Rock... Não, porque, por exemplo, decisões fora da Constituição ocorrem em diversas democracias. A todo tempo. Não são democracias. A gente aprendeu de chamar a ditadura de democracia. Tudo bem, Monark. Mas então, aí você está tendo você está estabelecendo um critério que é o seguinte: qualquer problema na democracia, qualquer decisão que fira o ordenamento jurídico, exorbite uma prerrogativa constitucional e tal, automaticamente faz com que este país seja jogado uma ditadura. Na qualificação de ditadura. É óbvio que isso Mas é não é isso exagerado. que eu tô falando. Sabe por quê? Vou te argumentar o O porquê. argumento que foi o seguinte: o Alexandre de Moraes exorbitou em relação à Constituição, logo nós estamos na ditadura. Então, uma coisa Você é um juiz... Você fez essa implicação aí. Com certeza. Agora eu vou dar a qualificação do meu argumento. Uma coisa é um juiz, numa cidade pequena, tomar uma decisão que não está na lei, e aí vem lá a procuradoria, vê que fez errado, pune o cara, ok. A democracia não acabou só porque um juiz não seguiu a lei. Ok, concordo. Outra coisa é você pegar o ministro do Supremo interpretando a Constituição da forma com que ele quiser para perseguir os seus inimigos políticos, para manipular as eleições, que foi isso que o judiciário fez. Manipulou as eleições. Quando você começa a censurar todas as maiores mídias do seu inimigo político de propósito, focado, para causar danos a ele durante a época de eleição, você está manipulando as eleições. Então, Monark, perfeito. A realidade é essa, gente. Vamos então destrinchar. Você estabeleceu o argumento, a gente vai destrinchar os eu acho que a parte importante, assim, eu já vi você falando essas coisas antes. E eu não concordo porque isso parte de um reducionismo, de uma simplificação, que não explica o problema. E esse é o problema. A gente não consegue sair do problema hoje, porque você tem uma parte das pessoas falando isso que você falou. Eu já conversei com você sobre esse problema da oligarquia, já várias vezes, por WhatsApp mesmo. E eu sempre tento entrar na complexidade desse problema. Eu já vi seu argumento, eu vejo o argumento dos bolsonaristas sobre isso. Vivemos uma ditadura tocada pelo Alexandre de Moraes, e eu vou tentar construir aqui o teu argumento. O Alexandre de Moraes é como se fosse um homem que foi conferido a ele um poder informal, que é legitimado por, vamos dizer, imprensa. Você concorda? Certos agentes políticos... Não, mas tem que ver elementos da oligarquia. Os outros ministros do Supremo, porque assim, para ele fazer o que ele faz, os outros ministros do Supremo têm que concordar. Há uma concordância tácita de um bloco de ministros do Supremo para que ele possa agir dessa maneira. Setores do Ministério Público têm que concordar, em grande medida. Parte da Polícia Federal. O Bolsonaro, por exemplo, interferiu na Polícia Federal e não gostaria que inúmeros delegados da Polícia Federal cumprissem não só investigações, como ordens de busca e apreensão. A gente sabe que isso aconteceu lá. Então, ele fez uma espécie de ele organizou um grupo e este grupo político conferiu a ele este poder especial. Ele organizou esse grupo? A gente vai chegar nessa discussão agora, mas assim, e isto coloca ele na posição de um ditador. Eu já discordo da gente fazer assim, essa extrapolação, porque ele não controla a tomada de políticas econômicas, política externa do Brasil. Ele não controla isso. Se ele quiser, ele controla. Pelo amor de Deus. Ele não construiu a condição política para ele fazer isso sem ele perder pontos. Monark. Não. Assim, ele não teria condições formais. Ele não ele consegue. Tirou um governador do poder. Ele não consegue fazer isso. Na canetada. Monark, pera, velho. Não adianta você pegar vários elementos e você vai jogando aqui. O que eu quero colocar é o seguinte. Mostrando o elemento de poder que ele fez. Ele não consegue montar a política de juros de um país. Entendeu? O governador, quando ele faz a retirada do cara, aquilo estava num contexto de um processo político histórico que dentro desse contexto jurídico torto que envolve o processo dele, e a gente vai chegar nisso, aquilo caiu no colo dele. Foi um movimento de xadrez que rolou com o Ibanez ao colocar o ministro da Justiça do Bolsonaro, que tomou decisões muito estranhas. O Ibanez se colocou numa posição aqui, né, que o cavalinho do Bolsonaro o cavalinho do Alexandre de Moraes pegou. Só que o cavalinho não poderia pegar, né? Ele não tinha esse movimento. Calma, vamos lá, a gente vai chegar nisso aí. O fato é que ele se colocou numa posição em que o inquérito do Alexandre de Moraes viu que a sua mão poderia buscá-lo. O inquérito ilegal do Alexandre de Moraes. Tudo bem, você qualifique como quiser, porque isso é uma discussão longa. Tá? Mas assim, a gente não pode simplificar uma coisa que é complexa. Toda vez que a gente simplifica uma coisa que é complexa, a gente vai virar ou o pessoal na Globo News, democracia, vida SUS, que é um lado,
que não vê os defeitos desse processo, ou do bolsominion, isso aqui é liberdade, 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 liberdade. Então eu não caio no reducionismo. E o MBL é mal interpretado por muita gente que quer viver de simplificação, porque a nossa posição, ela entende as nuances porque a gente viveu esse processo histórico, porque a gente conhece praticamente todos esses agentes históricos, do bolsonarista à moça de máscara da Globo News. Então a nossa posição não é fácil. Então, assim, eu peço pra você, assim, vamos tentar interpretar, acho que a gente tem tempo hoje pra fazer isso. Fazer essa leitura histórica, pra você entender o seguinte, isto é ou não é uma ditadura? Porque eu acho que isso é um reducionismo. Falar, estamos vivendo uma ditadura? Então, pô, estamos numa ditadura. Então, se for amanhã fazer um protesto contra alguém, como é que vai funcionar? Porque a gente vai ter que enfrentar o Lula e o Alexandre de Moraes. Eu tenho medo de protestar hoje em dia. Fica um desafio agora. O Alexandre de Moraes está mandando um projeto que tem anuência do governo Lula, que está levando em conta é um projeto, acho que do Orlando Silva, sobre regulação das redes sociais. É de interesse direto dele. Ele já falou isso, o Felipe Neto já foi pra ONU, pra Unesco falar disso. Eu sei, eu vi essa palhaçada. Nós vamos peitar isso aí. Que bom. Então, se nós vamos peitar... Mano, nós vamos, não é sobre mas vocês. mas não é sobre a gente. Mas assim, o fato de nós peitarmos, nós vamos fazer parte de um experimento. Nós vamos ser, então, porque nós sabemos jogar o jogo político também. A gente vai conversar com os oligarcas também. Vamos contar de todo mundo. Conversar do Nicolas ao oligarca. A gente vai ter que peitar todo mundo. Você viu que a Folha de São Paulo já soltou um editorial que não vai na linha pró esse projeto. Então tem um game aí sendo jogado. Vamos jogar o game. Vamos atrás das Big Techs. O MBL gosta de jogar esse game. Ora, se o MBL for um agente-chave para enfrentar eles, nós vamos sofrer consequências disso. Outro exemplo, eu vou te dar um exemplo mais claro. O MBL foi, e você vai entrevistar inclusive o outro cara essa semana, que é o Gustavo Gayer, que também atua nisso. E eu até, assim, não gosto do cara, ele já tá com a gente pra caramba, mas ele de fato trabalhou na questão da eleição pro Senado, que envolveu o Rodrigo Pacheco. Era de interesse direto do Alexandre de Moraes, inclusive ele ligou pros senadores que ganhasse o Rodrigo Pacheco, e não o Rogério Marinho. Nós fizemos campanha pro Rogério Marinho. E campanha ostensiva. Não, eu achei ótimo, inclusive. A gente virou, quer dizer, supostamente virou vários votos que depois traíram o voto popular. Virou porque não é até a oligarquia que vira voto mais pra caralho, né? A gente fez todo esse trabalho e a gente tá aqui. A gente tá aqui. Não tá atrás das grades. Ah, claro, mas é que vocês vocês estão fora da mira. E outra... Mas não é fora da mira. Não, mas Monarca, vocês já sofreram. Mas vocês já sofreram. Vocês já se fuderam. Vocês já foram atacados e quase foram destruídos. Nessa campanha contra a eleição do Pacheco lá, presidente do Senado, a gente não estava fora da mira. Nós fomos a instituição que mais fez campanha contra o interesse direto do Alexandre de Moraes, direto que ele ligou consubstanciado que ele ligou nas pessoas para botar o Pacheco lá. Veja só, e nós estamos aqui. Nós não estamos na cadeia. Cara, a gente não tem nem eu tô na cadeia, se for por esse argumento. Não, eu sei, mas isso é relevante para conceituar o que é ditadura e o que não é. Senão a gente cria reducionismo, Monarca. A gente não pode criar reducionismo. E eu não quero falar igual o Gabriela Prioli. Ai, sabe, Monarca, cadê os dados? Eu não quero ser Gabriela Prioli. Eu entendo a tua vibe. Só que eu não posso reduzir, porque toda vez que eu reduzir, eu me fudi. Entendi, mas vocês entendem que quando eu chamo de ditadura, existem vários degradês de possíveis Assim como democracia também. Assim como democracia também. Eu acho que a gente é uma democracia disfuncional. E eu acho que a gente é uma democracia... Uma ditadura disfuncional. Não, a gente é uma ditadura incompleta. A gente é isso. uma democracia incompleta. Mas eu acho que a gente é muito mais para uma democracia, dado que você tem alternância de poder... Essa discussão é só por semântica. Eu não sei se ela realmente tem Não é algum monárquico, efeito não é prático. semântica. Eu acho que tem um efeito prático na mente das pessoas. Nas mentes, Eu acho que elas precisam perceber que elas vivem uma ditadura, então. Se for por isso... O camarada que você citou o exemplo, ele não teria posto fogo no próprio corpo se ele não achasse que não só a gente vive numa ditadura, que a gente vive na tirania mais sinistra que já se viu. O cara se matou por conta disso. Isso é muito grave. Então, tem que saber o que eu estou dizendo é, assumir certas crenças é algo muito forte, muito perigoso e tem implicações. Assumir certas classificações, a mesmíssima coisa. Se você acha... Não é relevante. Se você acha que você está na ditadura, o meio, por exemplo, de você derrubar uma ditadura é através de uma revolução popular, de uma insurgência civil, de uma derrubada na força e por aí vai. É assim que se derrubam ditaduras. Você não simplesmente, vamos aqui eleger uma outra pessoa para substituir o ditador. O ditador nunca é. Então tudo isso implica, e aí vem a timeline que ele vai fazer, tudo isso implica em ter uma certa leitura da condição, de como operar em relação ao sistema.